Hello, hello. Deixa eu pegar aqui pra montar. Claro demais. Deixa eu desligar. Muito escuro. Olá, boa noite. Deixa eu colocar pra carregar. Tomara que esteja carregando. Deixa eu ver quem tá aqui já. Boa noite, Jaque, Lucas. Hello, maravilhoso. Filha. Lulu. Eliane. Boa noite. Boa noite. Deixa eu passar pro lado de cá, que fica menos claro. Diminuir esse volume. Vamos esperar o pessoal chegar. Bom, eu vou usar aqui o aviãozinho e vou mandar para algumas pessoas. Vou mandar para as primeiras pessoas da minha lista aqui, quem já tá bom? Uso de vocês aí. Enviei. Boa noite, boa noite. O tema hoje é ideal e vida real. E a gente vai falar hoje, fundamentado no livro. O livro tá aqui. Maísa, traz o livro pra mim, filha. Me dá meu livro, filha, que eu preciso usá-lo, mostrar pro pessoal. O livro da Brené. O livro da Brené. Te devolvo depois da live. Fecha pra mim, filha. Pra não dar eco aqui. Gente, nós vamos... A live de hoje, eu vou fazer fundamentado neste livro aqui, ó. As meninas do grupo já ouviram eu falar bastante desse livro. A Coragem de Ser Imperfeito, Brené Brown. Inclusive, eu até sempre passo pra assistir o documentário que tem esse mesmo nome aqui, dela, que tem na Netflix. É maravilhoso, tá bom? Então, tudo que eu disser hoje, tirando as minhas experiências, é óbvio, é fundamentado nesse livro aqui. Por que eu fiz questão de mostrar, gente? Porque tem muita gente que pensa que a gente tira essas ideias da cabeça da gente, entendeu? E como é muito, né? Pra ficarem mais tranquilos em relação a isso. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, faz ok pra mim. Dá um ok pra mim. Lulu, coloca o tema aí pra mim, por favor, da live e fixa, que você é minha secretária virtual. Coloca pra mim aí o tema da live, Lulu. Coloque aí pro pessoal saber do que a gente tá falando, né? Vida ideal e vida real. E eu coloquei aquela foto lá pra vocês terem uma ideia, né? Do que na verdade acontece. Porque a gente fala muito, né, gente? A gente mostra muito aqui nas redes sociais, a gente mostra o que
A gente quer vender. E quando eu falo que a gente quer vender, na verdade é uma imagem. E as pessoas compram a nossa imagem. Boa noite, Rose. Boa noite, Rose. Rose. Estúdio Micropigmentação. Jennifer. Flor de Pano. Boa noite a todos vocês. Léo. Então, o que acontece? Quando isso, vida ideal e vida real. Muito bem. Então, quando eu conheci esse livro e todos os cursos de autodesenvolvimento e autoconhecimento que a gente faz, tem muito isso aqui, tá? Aqui fala muito da gente, quando a gente, por exemplo, se expõe e quebra a cara. E quem nunca, né? Boa noite, Léo. Sirlene, bem-vinda. Lavagem, não sei o nome, RN. Coloca o nome de vocês aí, quem tem um Instagram, né, profissional aí, que tem um nome que a gente não consegue entender qual é. Coloca seu nome aí pra gente saber de onde você tá falando, de onde você tá me vendo, de onde a gente tá batendo papo, tá bom? Nós estamos aqui na Bahia. Dalva, bem-vinda. E aí, vou esperar um pouquinho, então, vocês chegarem, tá? Vou dar um minuto, que eu cheguei na hora hoje, vou dar um minutinho, tá bom? Por que eu escolhi esse tema? Porque no grupo do Telegram as meninas pediram para falar sobre autoconhecimento. E a gente todo dia tá falando sobre autoconhecimento. Nós falamos primeiro, né, 3 dias nós ficamos falando de energia masculina e energia feminina. E hoje nós vamos falar dessa vida ideal. Andréia, Dalva, dessa vida ideal e dessa vida real. E vocês podem observar que eu fiz até um post, fiz agora à noite mesmo, bem já sugestivo, né? Uma pessoa rindo melhor e a outra meio, né, rindo, mas sem graça. E aí eu escolhi como fundamentação da live este livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que na verdade é a coragem de ser de verdade, né? É uma bandeira que eu defendo muito, gosto muito, porque eu acredito muito na conexão, nessa maneira, né? Que a gente se conecta quando a gente é de verdade. E que quando a gente é de verdade, é lógico que a gente erra, todo mundo erra, inclusive. Eu, você e a torcida do Flamengo, do Vasco e do Corinthians e todas as torcidas juntas, todo mundo erra muito. Mas existem alguns iludidos achando que é só ele que erra e alguns que são bons em iludir o outro, tá bom? Então, olha, nossa fundamentação é este livro aqui, Coragem de Ser Imperfeito. Não é uma bandeira levantada em relação para você sair por aí aprontando, não, tá? Isso quer dizer o quê? Porque sempre que a gente estiver nessa arena da vida, a gente vai cometer erros, sempre, sempre. Mas esses erros, na maioria das vezes, é procurando ser assertivas, tá? Procurando acertar. E esses erros nos ensinam muito, 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 muito e nos fortalece. A gente cresce se a gente realmente aprende, se a gente realmente não faz de conta que não fez, esconde. Isso é para te fortalecer. E quem assume os seus próprios erros é uma coisa muito fantástica, porque a gente para de julgar o outro, a gente para de condenar o outro, né? Então, assim, eu indico muito essa leitura, é uma das primeiras leituras que eu indico na mentoria. Mas antes de indicar a leitura, eu sempre indico, lá no Netflix tem esse documentário. Ó, pra quem não assistiu ainda, ou pra quem assistiu, assiste mais uma vez. Isso é vida, é maravilhoso, é maravilhoso. Tem aqui o primeiro, né, tem toda uma história da autora. E ela conta que foi chamada para fazer uma palestra no TED. Todo mundo sabe que o TED é uma rede de palestras, é um lugar que se dão palestras, os melhores palestrantes do mundo dão palestras nesse TED. E ela foi convidada. Quando ela chegou, antes ela perguntou qual era o tema que eles gostariam, porque ela já era uma pesquisadora. Qual o tema que eles gostariam que ela falasse? E aí eles falaram, não, Brené, é por sua conta. Você vai escolher o tema. E a partir do momento que ela escolheu o tema, ela foi fazer algo que ela já fazia há muito tempo. Ela tinha essa pesquisa, né, em relação ao imperfeito,
que a gente se mostra nas empresas, no trabalho e no dia a dia, a gente se mostra tão perfeito, só que a gente se torna muito infeliz, porque a gente levanta máscaras, a gente usa máscaras e a gente se torna muito infeliz por conta disso, porque se eu errei, cometi um erro e assumo esse erro e sigo, eu aprendo com ele, mas a partir do momento que eu coloco máscaras, fica insuportável viver fingindo. Sem contar porque todo mundo sabe, né, gente? Eu sempre falo, todo mundo sabe, só você que não sabe que todo mundo sabe o que você fez no verão passado, né? Então ela, nesse TED, ela foi falar sobre isso, sobre essa coragem. E aí foi uma derrota. Foi uma derrota. No outro dia de manhã, o marido dela falou, era melhor você não ver as redes sociais, né? E ela foi ver essas redes sociais, estava terrível, muitas coisas terríveis. O pessoal falava do Botox, que era uma velha gorda, cada coisa horrível que falaram dela. E aí ela falou, eu vou ficar um tempo, vou morrer, prefiro morrer. Aí passou o dia todo assistindo um seriado que, né, tem lá nos Estados Unidos, que é tipo a Ilha da Alegria, muito antigo, pra quem é mais velha já sabe. Assistiu o dia todo e de repente ela viu esse discurso que tá aqui logo nessa primeira página, é um discurso é um trecho do discurso de Cidadania em uma República, O Homem na Arena, proferido na Sorbonne por Theodore Roosevelt, em 23 de abril de 1910. Esse trecho é lindíssimo, maravilhoso. Isso é vida para um ser humano. Deixa-me ver quem entrou, que tá me cumprimentando e eu não vi. Rosinete, bem-vinda, querida. Luzia, Nilda, Dagriônia, tudo bem, querida? Alexander Carneiro, Christian, Jéssica, Festa do Pijama, que nome engraçado, legal, hein? Bons tempos, né? Então, gente, olha, logo no início a gente tem do livro. É um livro muito gostoso de ler. Primeiro, ele dá logo um sossego na alma da gente, tá? E esse trecho desse discurso é lindo, muito lindo mesmo. Fez muito sentido pra mim. E eu vou ler pra vocês. Não é o que significa viver com ousadia. Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que na verdade se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que na melhor das hipóteses conhece no final o triunfo da grande conquista e que na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Para mim isso é um resumo muito da vida da gente, quando a gente não desiste de viver. Porque isso somos nós na vida, essa arena é a nossa vida. Nós estamos lutando o tempo todo, ou deveríamos estar. Vamos errar, vamos cometer erros. Essas lutas são dolorosas e muitas vezes, porque essa luta envolve a gente chora, a gente sangra, a gente se suja, né? Mas a gente não desiste. E somente as pessoas que estão lutando como nós têm o direito de dizer alguma coisa. E, na verdade, quem está lutando nunca vai dizer nada. Porque quem está lutando também está com lágrima no rosto, com poeira no corpo e com sangue. Porque a vida é isso. É lutar, é chorar, é cair. E quando a gente realmente é de verdade, a gente entende que esse é o processo da vida. E assim, se no final der tudo certo e a gente lograr êxito, né, a gente conseguir vencer, que bom. Mas se a gente não conseguiu, a gente fez a parte da gente. Mas quem desiste desse processo de lutar, de estar ali na arena, lutando, errei, sim, errei, mas eu não desisto, eu vou fazer correto dessa vez, cometi um erro, um equívoco, mas isso não me julga, isso não me limita, eu não sou só o meu erro, né? E eu não desisto. E eu entendo que quando essas pessoas que me julgam
não estão ali na mesma arena que eu, não estão ali na vida lutando para ser melhor do que já foram, porque a nossa luta é só essa, gente. A minha luta é para ser melhor do que fui ontem. A minha luta não é para ser melhor do que ninguém que tá aqui, nem no mundo. Porque eu sou a minha maior adversária. Então, a minha luta é comigo. Eu me desenvolvo crescendo olhando para mim, não é olhando para o outro, para os erros do outro. Então, quando eu entendo que hoje eu sou uma pessoa melhor do que ontem, eu tenho logrado êxito, eu tenho vencido a batalha. E assim, a gente precisa parar de olhar para fora. E o que acontece? Quando eu li esse discurso, para mim fez muito sentido, né? Eu sempre fui uma pessoa de admitir os meus erros, sempre fui. Não levantar bandeiras, mas dizer que fiz, né? E para mim fez sentido porque assim, antes me doía ser julgada por todos. Hoje eu não aceito mais julgamento a não ser de pessoas que estejam fazendo a mesma coisa, lutando as lutas delas. Cada um de nós temos nossas lutas, né? Gente, vocês estão falando. Quem mais entrou? Maeme Linda, bem-vinda. Dani, bem-vinda. Dani Carvalho, bem-vinda. Juninho, meu irmão querido. Consultoria Ana Gênia, tudo bem, minha linda? Saudade. Lulu caiu, foi? Dani, meu bem. Rosinete, bem-vinda, querida. Então, gente, na verdade, todos nós cometemos erros já terríveis. Pode não ter sido coisa do outro mundo, mas a gente se julga, a gente se flagela, a gente se machuca achando que aquilo acabou, né? E tem muitos equívocos e muitos erros que a gente esconde, que a gente acaba se tornando algoz do que a gente fez. E isso é muito ruim, muito ruim. Então, nesse trecho, quando o presidente, né, nesse discurso fala o homem na arena, depois eu li o discurso todo, é maravilhoso. Porque a autora, quando ela se deu conta, quando ela leu esse trecho aqui, ela se levantou e se tornou a mulher que ela é hoje. É uma mulher incrível, incrível. Entendendo que este equívoco, este erro, esse julgamento é o que vai me fazer crescer, é o que me fortalece. Eu sempre falo pra vocês, a gente não vira alguém melhor comendo algodão doce, não. Tá? É rapadura mesmo, é duro e a gente sofre no processo. E é cada um com o seu sofrimento, cada um com o seu desafio, né? Então, quando eu entendo que eu tirei muita gente do lugar de me julgar, quando eu entendi o que essa pessoa tá fazendo, o que essa pessoa tem para me julgar dessa maneira, qual é a luta dessa pessoa, qual é a bandeira dessa pessoa, o que essa pessoa tá gerando de valor para o outro. Então, assim, quando eu escolhi o tema de hoje em relação ao autoconhecimento, eu fiz questão, né, como eu disse no começo, de escolher esse livro, né, A Coragem de Ser Imperfeito. E tem, assim, algo que eu gosto muito, que eu sempre leio, tem até um post aqui no Instagram. Se você estiver lutando para ser você mesmo, para ser a sua melhor versão, você vai ter a ajuda de todas as energias boas possíveis. Mas se você estiver lutando para ser a cópia de alguém, você não vai ter ajuda. Porque você, sendo cópia, não vai conseguir ter acesso aos seus talentos naturais. Então você vai se tornar uma pessoa enfadonha, uma pessoa que vai sofrer muito. Entendeu? Então, assim, a gente às vezes quer fazer o que o outro faz porque o outro tá tendo sucesso, o outro logrou sucesso no que ele tá fazendo. Mas a gente não identificou, a gente não sabe o caminho que aquela pessoa percorreu. Todas as pessoas de sucesso que eu admiro têm passados e histórias de muitas quedas. Mas é a minha conexão. Eu não me conecto ao perfeito. Sabe? Quando eu vejo, nossa, perfeito demais, eu não consigo me conectar. Então, da mesma forma que eu não consigo me conectar, tem muitos que vão se conectar àquela pessoa, a pessoas por conta de a conexão atrai. Quando eu vejo que alguém que cometeu os mesmos equívocos que eu, os mesmos erros que eu, caiu e deu conta de chegar lá onde está, aquilo me atrai. E eu não posso, ninguém vai se sentir atraído por alguém que é totalmente perfeito, copiando alguém. Não existe isso. Não existe. E a gente precisa derrubar, porque tem muita gente doente, tem muita gente depressiva, ansiosa, buscando um patamar de perfeição que não existe em lugar nenhum.
Não existe essa perfeição que as pessoas mostram. Como eu disse a vocês, essa semana, né, aqui, a gente tá reformando aqui a casa, aqui tá uma bagunça, tá horrível. E eu mostrei como é que é esse aqui que eu estou. Quando estão me vendo aqui maquiada 24 horas por dia praticamente. Só não quando eu tô dormindo, porque eu gosto mesmo de maquiagem. Mas aqui tá uma bagunça, mas o que vocês veem? Me veem aqui arrumada, maquiada, né? Isso aqui atrás, que eu não sei o nome, é um nome estranho, não sei dizer o nome, mas vocês vão saber. E aí, mas vocês não veem o que tá aqui ao meu redor. E quando você se resolve comparar, você compara como você tá aí, na sua essência total, comigo que tô aqui mostrando só a melhor parte. Entendeu? E é assim que a gente faz. A gente mostra o que a gente tem de melhor. Só que tem algo que hoje em dia, quando a gente acessa essa quarta mente de conexão, de energia, de espiritual, de conexão mesmo, você vê que não faz sentido. Não faz sentido aquilo que a pessoa está mostrando. Então, que para eu chegar aqui desse jeito maquiado, eu tive que passar 1 quilo de reboco aqui, né? Então, assim, tem muita coisa por detrás desse palco que as pessoas mostram. Mas o palco não pode te seduzir a ponto de você desistir de ter uma vida melhor, porque você está se comparando ao outro. Você precisa aprender a se comparar a quem você foi hoje de manhã, a quem você foi ontem, a quem você foi 1 mês atrás, há 2 meses. É aí que você vai encontrar a sua evolução. É aí que você vai encontrar o seu crescimento. E aí, se você encontra em você mesmo pequenos avanços, pequenos progressos, sua mente começa, isso aí não é tão difícil, isso aí não é tão desafiador, vou deixar ela fazer. Você tem que encontrar uma maneira dentro de você de não desistir. E não é se comparando ao outro que já alcançou muita coisa. Gente, essa noite ontem, né, coloquei algumas coisas em relação aos desafios. E, como eu disse, eu tem muito tempo que eu tô buscando, mas a coragem mesmo de enfrentar a vida, de sair da zona de conforto, é muito recente pra mim. É muito recente. E aí eu me vi muitas vezes escolhendo, buscando viver aquilo. Então eu coloquei pra vocês no story a minha primeira viagem sozinha. Eu nunca viajei sozinha pra lugar nenhum na vida. E eu fui pra São Paulo. Não tem 1 ano. Porque eu entendi o quê? Como é que eu vou ensinar algo que eu não sei, que eu não vivo? Essa é a verdade, né? E depois que eu fui 5 vezes em São Paulo, de julho a dezembro. 5 vezes. Só precisou ir a primeira vez. E eu achava que era só eu que não conseguia. E quando eu cheguei lá, eu encontrei tantas mulheres. Você é louca, não tem coragem. E eu já levantava 2 horas da madrugada para poder ir pra feirinha do Brás, sozinha. Tipo, pegava um Uber e ia. Você entendeu? Então, assim, é preciso só que você dê o primeiro passo de coragem. O primeiro passo. E é muito interessante, impressionante como a gente encontra dentro da gente tudo o que a gente precisa de recursos. A gente encontra, mas a gente não sabe que tem. E só estudando, o que acontece com a gente? A gente tem muita obesidade mental. A gente sabe muita coisa, academicamente. Mas na hora de colocar em prática, a gente não tem coragem. Então é preciso que você dê esse primeiro passo aí, que às vezes é no escuro, tá? Então assim, eu fui um monte de vezes. Coisas que eu nunca consegui fazer, eu me coloquei à prova, vou sair dessa zona de conforto. E foi preciso, e o que eu aproveitei para ter essa coragem? Eu estava num processo de sofrimento, assim, eu não vou sofrer por isso aqui agora, eu vou escolher fazer outra coisa. Então coloquei dentro desse processo de sofrimento algo que era um desafio muito grande para mim. Então quer dizer, tava ruim e ia ficar ruim também. Porque, gente, na primeira vez que eu fui, 2 horas da tarde, tava um dilúvio, tava escuro, tava de noite em São Paulo. Eu falei, gente, como é isso? Que loucura. Mas eu lembro que eu fiquei num hotel na frente do shopping e eu fiz o vídeo, tem um pedacinho do vídeo aí, e eu me sentia
tão bem de dar conta de fazer aquilo. Mas cada um tem o seu desafio. É o seu desafio. Eu só entendi o quê? Como eu faço a transição de carreira para uma nova carreira, sem coragem. E aí hoje em dia, gente, a última viagem que eu fiz a São Paulo para estudar foi em março, porque depois fechou tudo, né? Eu tô morrendo de saudade, morrendo de vontade de viajar para estudar, porque eu amo, é uma coisa que eu gosto demais. Sempre. Então, assim, foi preciso dar o primeiro passo. Os recursos nós temos dentro da gente. O equívoco maior do ser humano é porque ele não pode contar com ele. Entende? Você tem tudo dentro de você. Só que você não pode contar com você. E aí tem algo muito interessante que a gente não aprende a contar com a gente assim, porque estralou o dedo, eu tenho coragem de contar comigo. Não é assim. Vou dar um minutinho, tá, gente? Porque eu quero ver quem entrou aqui, porque eu não vi ainda. Ei, Adilson, tudo bem, querido? Vânia Diniz, bem-vinda. Gesso, meu amor, bem-vinda. Clemildes, bem-vinda. Sim, viu, Lulu? Vânia Lima, bem-vinda. Jalcimar, bem-vinda. Ou bem-vindo. Jalcimar, fala seu nome pra mim, querido. Luiz Carlos Pinheiro, bem-vindo. Catrine, meu bem, bem-vinda. Dímbio, bem-vindo. Gente, é assim. Se eu não posso contar comigo, não vale nada os recursos que eu tenho dentro. Tudo o que você precisa, você já tem aí dentro de você. Já tá aí. É como esse celular que a gente compra agora, sabe? Que vem com esse monte de coisa, a gente não sabe usar nem 5% que tem nele. Isso é você. Isso sou eu. Com tanto de coisa que a gente sabe e não coloca em prática. E aí a gente precisa desenvolver sim a inteligência emocional. E aí tem um problemão. Aí sim eu vejo um problema. Porque a gente não aprende isso na escola. Não. Na escola a gente aprende algumas coisas. E aí depois a gente vai desistindo de conviver com pessoas. Porque vai doendo, a gente vai se machucando, vai machucando o outro. E aí a gente faz o quê? Aí é melhor não conviver. E é na convivência com o outro que a gente se lapida, que a gente se torna melhor. Agora à noite também, já à noitinha eu coloquei uns vídeos e disse que há algum tempo uma pessoa me chamou a atenção aqui, me falou um monte de coisa. Uma pessoa que me conheceu há muito tempo, já não me conhece mais, mas acha que conhece. E eu me calei em resposta, porque eu ainda não quis, não achei que foi de uma maneira legal, eu não quis responder. E conhecimento, gente, é responsabilidade. Eu não posso aprender para machucar o outro. Quando eu sou maior, eu cuido do outro. É quando a gente está dirigindo na pista e passa alguém de moto. Quem é o maior? E aí você vê a pessoa que está de moto fazendo um monte de asneira. E aí tem hora que dá raiva, né? Só que você entende o quê? Você é maior. O maior cuida, o maior zela. Então o autoconhecimento é isso. Você volta, você recua, porque você entende que o outro não dá conta ainda, não chegou àquele ponto. Então, se for para você duelar com o outro, da mesma forma de que quando você não tinha autoconhecimento, para que serve isso então? Para que serve aprender? Para que serve se melhorar? Então, sim, a gente vê as pessoas amarguradas, as pessoas chegam até a gente, pretendem encontrar quem ora fomos no passado, e a gente já não tem prazer naquilo. Quando a gente passa a entender que a gente não muda ninguém, a não ser com o reflexo, o que é isso, manes? O reflexo é, eu mudo a tal ponto de forçar o outro a mudar. Ou ele vai mudar, porque ele tá vendo que eu não vou aceitar as mesmas coisas, ou ele vai sair da minha vida. E eu não vou fazer nada. Simplesmente eu dei conta de andar um pouquinho mais rápido e o outro não quer acompanhar. E tá tudo bem, porque olha só, aquela pessoa entrou na sua vida em um ciclo, e aquele ciclo já acabou. Ou você dá liberdade ao outro, ou você continua naquele ciclo eternamente. A gente não consegue forçar, a gente não consegue trazer. E no começo a gente quer trazer todo mundo. A gente quer que todo mundo aprenda, a gente quer que todo mundo se desenvolva, a gente quer que todo mundo tenha sucesso, a gente quer que todo mundo pare de sofrer. Mas nós não somos Deus. Porque quando você tem filhos, você vê que você vai fazer com os filhos, não dá certo, tá? Não dá certo. Deixa cada tempo, para e pensa, qual é a sua idade?
que você deu conta? Com que tempo que você conseguiu algum progresso? Um pequeno progresso. Então você vai querer que o outro tenha metade da sua idade, dê conta? Forçando? Não dá, não dá. O que você pode fazer é mudar a tal ponto que o outro ache interessante, que o outro tenha curiosidade e que aí sim o outro busque a maneira dele, porque tá muito bom. Agora, se você muda para pegar a sua sabedoria e bater na cara do outro como se fosse maior do que o outro, você afasta. A única coisa que constrange, gente, é o amor. Só. Que muda. É só o amor. E o amor aceita. O amor aceita o tempo do outro. Tá? Bibi, meu querido amigo, beijo pra você. Elias, bem-vindo. Beijo, Vânia. Thales, lindão, bem-vindo. Juninho, você tá rindo, né? O Jonas, que tá rindo aí, gente, é meu irmão. E ele sabe o que eu tô falando, tá? A gente precisa recuar. Deixar o outro viver a vida dele. Deixar. Até que ele dê o benefício da dúvida. Mas no começo, a gente fica doido. A gente fica doido, quer ensinar tudo pra todo mundo. A gente quer trazer todo mundo, a gente quer que todo mundo leia os livros, a gente quer que todo mundo faça os cursos, a gente quer que todo mundo faça... Oi, gente, é um nojo. É um nojo. Só que não dá certo. Porque se desse certo, eu tinha conseguido, tá? Não dá certo. Se preocupe com você. Melhore você. Aprenda você. Sabendo que, gente, quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que precisa aprender mais, porque a gente não sabe nada. Porque, assim, eu tenho uma ignorância acerca do que eu não sei. Quando a gente começa a aprender, essa ignorância vai acabando. Eu vou vendo o tanto que eu não sei. O tanto que eu não sei. Você foi sem querer, né, Juninho? Tá bom, neném, tá bom. Eu não conheci você desde quando você nasceu, não, né, bebê? Tá bom. Tadinho. Então, gente, ideal a gente mostra. A gente mostra pra todo mundo. A gente fala. Ideal é 5% do seu cérebro aqui. Dizendo. Ideal. Isso é o ideal. Mas o real não é isso. Tá? O real não é assim. Então, é preciso que a gente tenha uma certa malícia para perceber que aquilo é de mentira, que aquilo é fake, que isso não existe. Lugar nenhum. Lugar nenhum. Entendeu? Pare de se comparar a quem você acha que é perfeito. Se tá bem naquele ponto que você acha, no outro tá muito ruim. E é por isso que nós estamos aqui. Para lutar, a vida aqui é uma arena de desenvolvimento, nós estamos aqui para crescer. Alguns desistem. E quando a gente identifica, como é que um ser humano identifica o outro que desistiu? E aí eu posso dizer para vocês que é um pulo do gato, que ninguém diz. Quando a gente identifica alguém que desistiu, você sabe como é que é? A primeira coisa que ele faz, ele começa a julgar. Ele começa a te diminuir. Porque ele tem energia de sobra. Porque quando você começa de verdade, você não tem energia para fazer nada. Sabe que é nada? É menos. Quando você, na verdade, está num processo e você realmente está melhorando, você nunca mais vai apontar para ninguém e dizer assim, fulano está fazendo isso errado, fulano é um idiota, fulano está se aparecendo, fulano virou blogueira, fulano é não sei o quê. Você não faz mais. Quando você perceber, quando você vê o que mais tem, pessoas julgando a outra, diminuindo a luta do outro, o outro se mostrar, o outro se colocar. Gente, porque olha só, é um desafio enorme você se mostrar e gerar valor para a vida do outro ainda, porque antes de você conseguir, vem o processo de checagem. E o processo de checagem vamos ver se você vai dar conta disso. Hoje eu estava vendo alguns vídeos que eu fiz no início, gente, e ainda eles estão aqui. E é importante que a gente veja, que eu veja, que você veja também, para você ver o ponto que a gente tá e o ponto que a gente evolui. Mas a gente só evolui a partir da quinta vez que você coloca e as pessoas julgam. E quem começa a julgar não são os estranhos, porque quando os estranhos falam, isso não chega até nós. O que chega até nós é quem a gente conhece.
E aí sim, alguém colocou numa caixinha que eu sempre abro para saber qual é o interesse das pessoas estarem aqui, o que eu posso gerar valor, porque eu tenho interesse de falar de muitos assuntos, mas se não é interessante para o outro, se eu estou transbordando, eu transbordo para o outro, se eu estou gerando valor, eu gero valor para o outro. Então eu podia aqui falar de maquiagem, de roupa, de moda, de um monte de coisa, mas não é esse o meu transbordo que o outro quer, entende? Então quando eu coloquei, as pessoas falavam, Manes, como é? Primeiro falavam muito no início, como é essa vida que você diz, que você mostra? Você vive isso tudo mesmo? Você é isso tudo mesmo? Ou você é uma conselheira? Tipo, aquela tia, aquela prima, aquela irmã, aquela amiga da gente que aconselha todo mundo, mas a vida dela é uma titica? Eu já fui essa pessoa, mas não profissionalmente aqui. Quando eu iniciei, eu vou começar pequenininha. Tanto que, primeira coisa que eu fiz antes da transição de carreira, assim, eu vou lá viver isso. Como eu comecei hoje essa live dizendo, gente, a primeira viagem que eu fiz sozinha. E foi um desafio. E assim, eu me lembro do processo e por isso que eu disse, hoje essa live é toda fundamentada aqui, neste livro. Que foi o que encontrou conexão comigo. E você precisa encontrar as coisas e as pessoas que você se conecta. E se for de mentira, vai fazer você se sentir a pior pessoa do mundo. Se você pega o seu bastidor para comparar com o palco de outro e que você não encontra nenhuma conexão de verdade. De verdade, gente, nem sempre é delícia, não. Tem muita coisa que dói pra caramba. Então você precisa procurar pessoas para modelar, para aprender, em que você se conecta no seu ponto, sabe, de dor também. De dor. Porque senão você não vai ter acesso ao seu talento natural. Porque você vai ser só uma cópia cara crachá do outro. E aí você não vai ter acesso ao seu talento natural. Se você não tem acesso ao seu talento natural, você não transborda. Você não transborda. E na hora que você tiver que dar conta do seu talento natural, você enterrou todos. E aí você vai ser cobrado por ele, sim. Você vai ser cobrado. Tá? Então, assim, não imagina você que você vai fazer uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, qualquer coisa assim, e vai ser a pessoa... Não é aí que a gente aprende. Porque se fosse aí, eu teria aprendido. E eu fui uma pessoa muito frustrada, e que frustrou muito também, acredito, com certeza, tendo estudo, sendo inteligente, né? As pessoas sempre me disseram, desde criança, os meus pais me falavam, Manes, você é muito inteligente. Patrícia, você é muito inteligente, porque na verdade eu sou Patrícia, né? Eu sou Manes aqui com vocês, mas lá na casa da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, eu sou Patrícia. Muito inteligente. E isso é horrível, porque você vê que você é fake. Porque na hora que você vai se relacionar com pessoas, você tem problema. Na hora que você tá no trabalho, você tem problema. Tudo você tem problema. Como é que você é inteligente? Inteligência acadêmica, gente, é uma coisa. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tá? Tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso que a gente tá falando. Nada, nada. E você encontra muita gente aí que é técnico em alguma coisa. Ou... bem menos, academicamente falando, mas que bate mal bola em autodesenvolvimento, que é gente demais e que agrega muito valor e gera muito valor na vida do outro. Então, você precisa procurar um ponto de conexão entre você e a pessoa que você vai escolher para começar um processo de autodesenvolvimento. Entender que tá tudo bem chorar, tá tudo bem sangrar, tá tudo bem se sujar. É normal. E se você está olhando a vida de alguém que você não consegue enxergar esses pontos de interseção, você está olhando para a vida das pessoas erradas. E aí são vidas de pessoas que se mostram aqui, né, nas redes sociais perfeitas, mas é mentira, gente. Isso não existe. Isso não existe. E aí você fica frustrada a vida toda. Eu sempre falo com as meninas do grupo, né, dos grupos de mulheres de poder, pare de seguir gente que faz você se sentir menor, faz você se sentir pequena. Porque aquela perfeição é inalcançável, é impossível. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Juninho riu sem querer, meu irmão, né? Ia mandar beijo, aceita os beijos, Juninho. Adri Nunes, bem-vindo. Ei, Beto, tudo bem, querido? Bem-vindo, prazer ter você aqui. JC Jesus Teixeira, bem-vindo.
Catrine, eu amo esses vídeos seus. Obrigada, linda. Obrigada. Andréia, obrigada. Obrigada. Se não fosse os parentes, gente, misericórdia. Esses parentes meus não deixam eu ficar sozinha na live nunca. Obrigada. Não sei esse nome. Cons Fitness. Prazer. Coloca seu nome pra eu saber, minha querida ou querido. Quem começa não tem tempo de julgar, porque... E olhar para os outros, sim, cuidar de si mesmo lá dentro. É verdade. Isso mesmo. Gente, só começa. Você tem aí dentro tudo que você precisa. E aqui, de segunda a sexta agora, né, gente? Que eu não vou fazer live sábado também mais não, tá? De segunda a sexta. Eu não consegui ainda passar as lives pro YouTube. Por isso que as lives estão aqui ainda. A live de ontem não consegui deixar salva também. Sumiu, né? Porque eu coloquei no avião aqui, porque tinha gente me ligando, e aí fica caindo toda hora, atrapalha. Então, assim, encontre alguém que tenha um ponto de interseção, sabe? Que você identifica, já que essa pessoa já cresceu, já melhorou. E o sucesso, gente, deixa rastros. Tudo que eu fiz tá aqui, ó. Aqui pra baixo no meu Instagram. Os cursos que eu fiz, pra onde eu fui, né? E antes de conseguir fazer, eu rodei muito estudando. Muito, 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 muito mesmo. Então, assim, quando aconteceu, eu tava preparada. Tinha experiência de vida, porque, gente, eu sempre falo, né? Meu Deus do céu, tudo eu já fiz na vida, misericórdia. Toda vez que a pessoa vem, eu quero resolver isso, que eu fiz isso, não tá errado, que eu fiz, eu já fiz também. E assim, hoje eu vejo, e depois que a gente estuda, a gente entende que a gente só reconhece no outro o que a gente tem dentro da gente. Então, quando você começa a julgar o outro, e falar do outro, e falar mal, né? É porque você tem isso dentro de você. E é interessante, porque quanto mais você vai conversando com pessoas inteligentes, que estão estudando sobre autodesenvolvimento e autoconhecimento, 3 frases que você fala, a pessoa já entende você todinho. Já entendeu você todo. Entendeu? Porque eu não sou capaz de entender, de julgar o que eu não vivi. O que eu não vivi, o que não me aconteceu. Por isso é muito incrível que tem gente que fala, nossa, mas eu já fiz muita merda, já minha vida já foi, eu já fiz muita coisa errada. Ei, isso tudo que você fez de errado é pra você se conectar com o outro, é pra que o outro encontre em você uma saída. Porque sim, se você deu conta, outras pessoas também vão dar conta. É fácil? Não é fácil. É do jeito que eu tô te falando aí, ó. Esse discurso é muito lindo, porque assim, suor, poeira e sangue. É isso. E quando a gente começa a achar que a gente tá demais, nossa, né? Que o ego, vocês sabem, né? O ego é uma coisa incrível. Quando a gente começa a achar que tá demais, aí vem e acontece umas coisinhas e dá uns tombos na gente, terríveis. Se você tiver uma memória fraca, né? Uma memória de não lembrar, que não é o meu caso. Mas a não ser, a vida vai se mostrando de uma maneira que os desafios vão mudando, você venceu aquilo. Mas não quer dizer que não virão outros, entendeu? E os outros que vêm são maiores para que você se desenvolva a tal ponto de dar conta de viver no próximo nível. Você só está onde está porque não sabe sair daí. Se tá ruim para você aí, se você não aprender nada, se você não sair da sua zona de conforto, como eu saí da minha, aprendi, saí da minha zona de conforto e fui aprender mais. No IGTV tem um vídeo que eu chorei tanto depois que eu fiz quando eu fui para São Paulo a primeira vez, logo que eu fui exonerada. E sozinha num lugar daquele tamanho, e eu falava, isso é muito tá fora da zona de conforto, porque eu fui fazer cursos que duravam 19 horas. Teve um dia que durou 26 horas um curso, um dia tem 24 horas. E a gente virou o tempo todo estudando. Então aquilo sim é muito sair fora da minha zona de conforto. Mas depois que eu voltei, eu não era mais a mesma pessoa. Lá mesmo eu já não era a mesma pessoa. Lá mesmo. O processo de julgar o outro, o processo de odiar o que o outro tinha feito comigo, foi vencido. Eu não consegui continuar com aquela coisa, aquela mágoa, aquele rancor que dói, tá? Não consegui continuar com aquilo.
Resolvi de ir lá, mandei mensagens para as pessoas, agradeci o que elas tinham feito comigo, porque se não fosse por elas eu ia morrer onde eu estava, fazendo o que eu fazia. E eu precisava passar pelo que eu passei para estar onde eu estou. E sei que para sair daqui eu preciso me preparar, eu tenho me preparado. E eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Senão eu vou ficar aqui. E aí a gente escolhe. Nada na zona de conforto acontece. É muito bom, é muito gostoso, é maravilhoso. Mas é só para esperar a morte chegar. Entendeu? E aí o que é incrível é que a gente vai acessando os talentos naturais que Deus colocou lá quando a gente estava vindo. Deu muitos talentos. E quanto mais a gente usa esses talentos, ele vai dando a gente outros talentos. Porque ele entende que você não vai ficar com ele só para você. Aí ele te dá mais talento. E aí o que você faz? Tendo mais talentos e vivendo só desse jeito pequenininho. Vai ficar na zona de conforto? Vai ficar? Porque todos os nossos talentos são... E quando a gente descobre o propósito da vida da gente, ele é vivido a partir da segunda pessoa. Ele é vivido no outro. E o outro não é a nossa família. Porque a gente perpassa por uma situação que a gente precisa respeitar o tempo do outro. E aí, o outro não é quem eu escolhi como parceiro, não são os meus filhos, não são os meus irmãos, as minhas irmãs, as minhas amigas. Não são essas pessoas. É um estranho, é alguém que você nunca nem viu. E aí? O que vocês estão falando? Obrigada, Beto, querido, muito obrigada. Já que na escola deveria ter essa preparação para a vida, não tem. Na escola a gente aprende a ser um reprodutor em série. Na escola nós estamos aprendendo em relação à Revolução Industrial. Na escola nós aprendemos isso. Por isso eu digo, isso não é para todo mundo. Tá tudo bem. Quando as pessoas falam, ai, Manes, mas é muito caro, como é que é a sociedade, a comunidade? Não é a sociedade, não é a comunidade, é você que tá aqui. Às vezes a gente fala assim, ai, por que não faz isso pra fulano, pra ciclano, pra beltrano? Não tem quando a gente encontra pessoas indo pra África, ajudar o pessoal na África, pessoas aqui do Brasil, às vezes as igrejas, né, as igrejas fazem missão fora do Brasil, e o Brasil precisando tanto. Esse clamor que você tem de dizer assim, por que não faz isso? Você devia estar fazendo isso, que é o lugar que você conhece, a realidade que você conhece. Você sabe por que a gente faz isso? Você sabe por quê? Porque a alma da gente clama por algo que a gente tem que fazer. Então, quando eu não vou fazer o que eu deveria fazer, eu coloco no outro. E é o que a gente faz com políticos, né? Com o Estado, com aquele que é rico. Então, é o meu anseio, é a minha alma que está dizendo que eu deveria fazer. E aí, na hora que sai pela minha boca, sai pro outro fazer. E assim, é doloroso. É doloroso quando a gente entende que conhecimento gera muita responsabilidade. Muita responsabilidade. E quando você pensa que você... Quando você vê que você está progredindo, que você está evoluindo, que você... Um texto que eu escrevi hoje de manhã sobre autodesenvolvimento, sobre transbordar, sobre como você se coloca, a potência que é você, e tá tudo dentro de você, e o que você faz, e o que pode acontecer, né? E tem muita gente que escolhe o que não quer. Gente, eu já chamei pessoas no início, já dei o processo que hoje eu cobro muito caro. Eu digo muito caro, que pra mim é de graça. Pra mim é muito barato. Mas pro outro eu vejo, né? E a pessoa desistiu. E a pessoa não quis. E hoje eu faço o quê? Eu me cerco a pessoa de muita segurança para que ela não desista. Porque é doloroso, porque dói. Aprender e colocar em prática dói. O que não dói é ficar 6 anos na faculdade aprendendo um monte de coisa e não dá em nada. Porque aí você tem um título, mas você é infeliz toda a vida. Não gera valor na vida do outro. É um frustrado. Com 40 anos já tá todo mundo doente. É atestado em cima de atestado. Porque eu, com muito menos já era ruim.
Eu com muito menos já era ruim. Entendeu? Então, assim, não é pra qualquer um. Não é mesmo. E tá tudo bem. É pra quem decide. E também não é pra quem tá esperando ter condição. Quem vive de condição também não vem. Porque a condição não existe fora da zona de conforto. O que existe é a decisão. Eu quero e eu vou. E eu vou. Entendeu? E assim, ontem eu fiquei pensando, porque, poxa, eu tô com muita vontade de sair, de estudar, de ver pessoas que estão em outro nível, que querem só aquilo. Porque quando a gente sai, você sabe por que a gente sai? Eu nunca saí pra estudar, pra ser famosa, pra ser importante, nem nada. Eu saí pra estudar porque eu queria ser uma pessoa melhor. Porque eu sabia tanta coisa de tudo, da faculdade. Sempre fui uma aluna muito boa. Mas era totalmente falida, emocionalmente, de todas as maneiras. Dava murro na ponta de faca com tudo. Relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, relacionamento com família, relacionamento com familiares, relacionamento com familiares dos outros, no trabalho, tudo que envolvia a gente, eu tinha problema. E era inteligentíssima. Nossa, sempre na minha casa. Patrícia é muito inteligente. Mas pra que serve essa inteligência toda? Se você só pode usar em relação ao outro. A não ser que você use pra montar nas costas do outro, ou na cabeça do outro, e fazer do outro um escravo. Que é o que muita gente faz. Mas pra que isso? Pra que isso? E que se as pessoas se sentissem bem, nós não teríamos no nosso meio a maior classe de pessoas doentes, debilitadas emocionalmente, que são os professores. Porque a gente estuda muito. Academicamente, mas não emocionalmente. A gente não estuda emoção. A gente não estuda autodesenvolvimento. Nunca que a gente estuda. Eu nunca estudei, eu nunca vi nada disso lá. Né? Então, assim, acabando o nosso tempo, eu não sei o que vocês estão falando. Meu Deus, tem um monte de coisa. A Iene tá falando, sair da zona de conforto. Caroline Magno, bem-vinda. Beto falou que concorda com a Jaqueline. Escola precisa dar uma atenção especial para o desafio do dia a dia. Isso. TJ, bem-vindo. Isso mesmo, Catrine, a condição a gente constrói. A gente constrói em cima da decisão. Porque assim, gente, quando você tem uma decisão, tudo contribui. É tipo assim, quando você quer comprar um carro preto, tal carro preto, você só vai ver aquilo. Né? Isso, a emoção é essencial para conviver no ambiente de trabalho. Sabendo que nós só aprendemos quando a gente se conecta. A gente só aprende quando a gente gosta de quem está ensinando, já que por aí você tira o problemão. Né? Por aí você tira o problemão que nós temos na educação. Se a criança não se conecta a mim, se eu não tenho inteligência emocional, desenvolvimento emocional, como é que alguém vai se conectar a mim? Como é então que alguém vai aprender? Né? Isso mesmo. Quando você tem, você transborda. Isso aí. Eu digo que os 27 anos de educação que eu tenho e a memória genética de educadora, que é a minha família materna, nós somos todas mulheres educadoras. Além de ontem da live que não ficou salva, que eu disse que nós fomos criadas em famílias de onça, que as líderes eram as mulheres, e isso passou, isso está aqui comigo, e é uma luta diária para baixar isso. Tá? Eu falei, gente, devia vender um hormônio pra fazer a gente, né? E eu, que eu saiba, não tem. É uma luta diária pra baixar esses níveis. Da mesma maneira que eu tenho no meu código genético e na minha memória genética a educação, e eu digo pra você que eu trago hoje para o que eu faço, vocês podem ver. Eu disse pra vocês, eu falei pra vocês aqui o livro todo, com as minhas palavras e na minha vivência. Se você pegar esse livro aqui,
tá todo aqui no que eu falei. A partir do momento que eu honrei, durante muito tempo eu neguei, porque eu nunca quis ser professora. Mas quando na constelação familiar, que também é uma parte da mentoria, quando eu entendi que eu precisava honrar as mulheres da minha família. Hoje eu pego um livro aqui, é uma live dessa, você pegar o livro, você vai ver tudo que eu falei aqui, de uma maneira que eu coloquei na minha vivência. Até a emoção, porque ela chora pra caramba, ela fala e ela se emociona muito. Eu trouxe pra vocês. Então, isso é uma forma, é o quê? É pegar o que eu já aprendi academicamente. Porque eu sou pedagoga também. E as pós todas que eu fiz, e agora que eu encontrei o meu lugar, eu posso transbordar, inclusive nisso aqui, que eu já estudei muito. E dessa maneira. Então, assim, eu não tenho dificuldade de ensinar nada pra ninguém. Porque eu faço muitas analogias, eu faço muitas coisas que... Até as meninas falaram ontem, né? Algumas de vocês que estão lá no Telegram falaram assim, o resumo da mestre, da professora não tem melhor. Então, tudo que você for fazer na vida, você usa o seu propósito. O seu propósito nada mais é do que exercer o seu talento na vida do outro. O que é que você nasceu para fazer? Eu não sei não sei qual é o propósito da minha vida. Em qualquer lugar que você passar, o seu talento natural, os seus talentos, porque não são poucos, tá? É transbordar na vida do outro. Então hoje eu trago a educação para o que eu faço. Eu trago a parte de vendas, que é da família do meu pai, e eu honro muito. E durante muito tempo eu não quis vender nenhuma agulha, tinha ódio disso. E hoje eu vendo, né? Os meus processos são vendidos e muito bem vendidos. E a gente coloca isso tudo. Então, tudo que eu aprendi até aqui é para fazer com que eu transborde. E eu não aprendi sozinha, né, gente? A gente aprendeu todo mundo aprendeu muita coisa. Agora, se eu não sei onde eu coloco, se eu estou doente emocionalmente a ponto de não dar conta nem de mim, que eu tenho que tomar remédio para poder dormir, para poder conviver com o outro, porque a minha alma, gente, não é nada mais do que isso, é sua alma batendo dentro de você, porque ela já viu o que você veio fazer aqui. E você está dando volta atrás do seu próprio rabo e não vai dar conta de fazer. Porque se você não aprender sobre você, tá dentro de você e você procurando fora. Não tá fora, tá dentro. Tô te falando porque eu procurei em muitos lugares. E não estava, tava aqui. Só que eu não podia contar comigo. Então eu não tinha acesso. Hoje que eu posso contar comigo, quem me impede? Quem me impede de transbordar o meu talento natural, que quem me deu foi Deus? Quem me impedirá? Além de mim. Porque quem nos impede não é Deus não, somos nós mesmos. Beijo pra vocês, bom final de semana, o tempo tá acabando. Bom final de semana, foi ótimo bater esse papo com vocês aqui, tá? Foi muito bom, é bom que vocês estejam aqui, pra mim é uma honra, tá? Porque transbordar pra ninguém é horrível, né? Muito obrigada mesmo, não fiz hoje o resumo, viu, Lulu? Meninas, não tem resumo lá no Telegram, porque eu não fiz. Isso foi só peguei o livro, lembrei e falei, vou falar sobre isso aqui. Então, gente, lembra disso. Não se compara, não compara a sua vida com a vida do outro, tá? Compara a sua vida com quem você era e a sua evolução, o seu pequeno progresso. Quer dizer que você dá conta sim e continua, não para, não desiste de você, tá bom? Beijo, Deus abençoe todo mundo. Obrigada pela presença de todos. Vou deixar a live salva. Tchau.